O FIFA Gate foi um escândalo de corrupção que abalou profundamente a estrutura da FIFA, a organização máxima do futebol mundial. Em 2015, uma investigação liderada pelo FBI revelou que uma série de dirigentes da FIFA e de federações continentais estavam envolvidos em subornos, lavagem de dinheiro e corrupção relacionadas a vendas de direitos de transmissão e contratos de marketing. Entre os envolvidos estavam os presidentes da federação como CONCACAF, CONMEBOL, além de figuras-chave como o então presidente da FIFA, Sepp Blatter, e o Michel Platini, presidente da UEFA. A operação levou à prisão de vários dirigentes e Sepp Blatter foi forçado a deixar o cargo de presidente da FIFA. A crise gerada por esse escândalo fez com que a FIFA fosse forçada a iniciar reformas internas. Esse caso revelou as profundezas da corrupção dentro da FIFA e levantou questionamentos sobre a transparência das competições mais importantes, como a Copa do Mundo. O FIFA Gate é um marco na história do futebol, pois expôs as relações ilícitas que existiam nos bastidores do esporte e fez com que a governança da FIFA fosse reformulada. O escândalo mudou a forma como o futebol é administrado e aumentou a pressão para uma maior transparência nas organizações esportivas. Durante a Copa do Mundo de 1986, Diego Maradona marcou um gol polêmico contra a Inglaterra nas quartas de final, usando a mão para desviar a bola para o gol. O árbitro validou a jogada e o gol ficou conhecido como La Mano de Dios. Maradona, em entrevista, disse que foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Esse gol gerou um enorme debate sobre a integridade do árbitro e a validade da jogada. Apesar da controvérsia, Maradona fez uma das maiores partidas de sua carreira naquele jogo, marcando um gol fantástico e em seguida conhecido como o gol do século, que também se tornou histórico. No entanto, o gol de mão nunca deixou de ser lembrado como uma das maiores polêmicas da história das Copas. A mão de Deus, ou La Mano de Deus, gerou uma reflexão sobre os erros de arbitragem e a forma como o futebol lidava com as decisões controversas. Além disso, a FIFA começou a considerar a introdução de tecnologia para evitar tais erros, o que mais tarde resultaria no uso do VAR. Esse episódio solidificou o Maradona como um dos maiores, mas também mais controversos jogadores da história, e a mão de Deus continua sendo um dos momentos mais emblemáticos do futebol, discutido por fãs e analistas até hoje. Escândalos de apostas ilegais no futebol. Nos últimos anos, o futebol tem enfrentado um grande número de escândalos relacionados a apostas ilegais. Com o aumento da popularidade das apostas online, muitos jogadores e clubes se viram envolvidos em casos de manipulação de resultados para beneficiar apostas. A crescente presença de sites de apostas levou a uma série de escândalos em várias ligas ao redor do mundo, envolvendo desde jogadores até dirigentes e árbitros. Alguns casos recentes incluem jogadores da Premier League e ligas menores sendo investigados por envolvimento em apostas ilegais, e árbitros sendo suspensos por manipular jogos para favorecer determinados resultados. Em 2020, por exemplo, o caso do ex-jogador do Birmingham City, Dan Scarr, foi amplamente discutido, quando ele foi banido após uma investigação sobre sua participação em apostas. Federações como a FIFA e a UEFA têm implementado regras mais rígidas sobre apostas, proibindo jogadores e árbitros de se envolverem em qualquer tipo de atividade de apostas relacionadas ao futebol. Além disso, investigações estão sendo conduzidas sobre influências externas em resultado de jogos. O aumento das apostas ilegais tem sido uma grande ameaça à integridade do futebol, e escândalos recentes expuseram a vulnerabilidade do esporte. O caso de dopagem de Maradona. Durante a Copa do Mundo de 1994, Diego Maradona foi pego em um teste antidoping positivo para efedrina, uma substância proibida. Ele foi banido do torneio e o escândalo abalou sua carreira, que já estava longe do seu auge. Maradona foi expulso da Copa e nunca mais voltou a jogar em alto nível. O escândalo levantou questões sobre o uso de substâncias no futebol e sobre o controle de doping nas grandes competições. O caso de Maradona é um dos mais emblemáticos no que se refere ao doping no futebol e fez com que a FIFA e outras federações passassem a adotar testes mais rigorosos durante as competições. O caso do gol fantasma. Na final da Copa do Mundo de 1966, o atacante Geoff Hurst marcou um gol controverso contra a Alemanha Ocidental. O árbitro validou o gol, apesar de muitas pessoas acreditarem que a bola não havia cruzado completamente a linha do gol, ajudando a Inglaterra a vencer a Alemanha Ocidental. O gol de Hurst foi fundamental para a vitória da Inglaterra por 4-2, mas o debate sobre a validade do gol nunca desapareceu, sendo um dos momentos mais debatidos na história das Copas do Mundo. Embora a Inglaterra tenha conquistado a Copa do Mundo de 1966, o gol fantasma continua sendo uma das maiores controvérsias em Copas do Mundo, destacando a importância de tecnologias de arbitragem. O desastre de Heysel. Em 1985, durante a final da Copa dos Campeões da UEFA entre Juventus e Liverpool,
Um tumulto nas arquibancadas causou a morte de 39 pessoas e feriu centenas. A violência foi causada por hooligans do Liverpool, e o evento ficou marcado como um dos maiores desastres da história do futebol. Esse desastre permanece como um dos momentos mais trágicos e transformadores do futebol, levando a mudanças profundas na forma como a segurança é gerida em grandes competições. Corrupção na CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, foi envolvida em vários casos de corrupção e má gestão durante a década de 2000, com denúncias de subornos e manipulação de competições nacionais e internacionais. A CBF sofreu investigações e foi criticada por sua falta de transparência e má administração dos recursos do futebol brasileiro. Isso afetou a imagem da CBF e gerou uma desconfiança generalizada entre torcedores e jogadores em relação à organização de futebol do Brasil. Esses escândalos evidenciaram a necessidade de reformas estruturais na CBF, impactando na confiança das competições nacionais. A manipulação de 78. Na Copa do Mundo de 1978, alegações surgiram de que o jogo entre Argentina e Peru foi manipulado para garantir que a Argentina vencesse por uma grande margem e conquistasse o título da Copa do Mundo. Existem várias teorias de que o governo argentino influenciou o resultado do jogo para garantir que a seleção da casa conquistasse o título, com alegações de suborno aos jogadores peruanos. Embora nunca tenha sido comprovada uma manipulação formal, o escândalo continua a ser um dos maiores mistérios da história das Copas. O escândalo gerou uma grande desconfiança em relação à política e ao futebol, com muitos acreditando que a manipulação de resultados foi um fator crucial para a vitória da Argentina. A máfia do apito. Em 2005, o futebol brasileiro foi abalado por um dos maiores escândalos de corrupção da história do esporte, conhecido como a máfia do apito. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho, junto a outros árbitros e dirigentes, manipulava resultados de jogos no Campeonato Brasileiro, favorecendo resultados específicos que estavam sendo apostados em mercados ilegais. Esse esquema de manipulação de jogos foi descoberto através de uma investigação jornalística que revelou a profundidade da corrupção. Edilson Pereira de Carvalho, o principal envolvido, manipulava partidas para beneficiar apostas específicas em mercados clandestinos. O árbitro foi filmado e gravado em conversas telefônicas negociando as manipulações de resultados, o que gerou uma enorme crise no futebol brasileiro. A justiça agiu rapidamente e 11 jogos foram anulados e tiveram de ser repetidos. A integridade da competição foi profundamente afetada, com algumas equipes como o Fluminense e o Corinthians envolvidas diretamente em discussões sobre a manipulação da tabela. Edilson e outros árbitros envolvidos foram banidos do futebol e enfrentaram penas severas. A máfia do apito trouxe à tona a vulnerabilidade do futebol brasileiro, especialmente no que diz respeito à manipulação de resultados por parte de árbitros, figuras-chave na justiça esportiva. Esse escândalo forçou uma revisão das práticas de arbitragem e aumentou a vigilância sobre apostas no esporte. Calciopoli. O Calciopoli foi um escândalo de manipulação de árbitros que abalou o futebol italiano. Em 2006, foi revelado que vários clubes da Série A, incluindo Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, estavam envolvidos em um esquema de manipulação de resultados, com a colaboração de árbitros. Esse caso foi descoberto por meio de escutas telefônicas e levou à anulação de títulos, punições severas e rebaixamento da Juventus para a Série B. Calciopoli deixou um legado de desconfiança nas competições italianas e forçou mudanças significativas nas práticas de arbitragem. Além disso, a imagem do futebol italiano sofreu um golpe significativo, com vários clubes e jogadores questionando a integridade da competição. O mundo do futebol não é como você pensa, não é só o que a gente vê em campo. Existe um submundo por trás disso tudo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para acompanhar mais curiosidades como essa.